Hoje o tema é um tema muito legal, porque é um tema que ninguém faz, ninguém fala, mas a gente domina, que é refinanciamento. Sim, é difícil você ver outras imobiliárias prestando esse tipo de serviço. Não se comenta muito, né, sobre isso. Sim, é o tipo de serviço que gostam de fingir que não existe, só tem na imobiliária japonesa e na Home Station. Verdade. Me chamo Diogo, vou acompanhar a Bruna aqui na live. A ideia é a gente debater o refinanciamento, principalmente do ponto de vista de um cliente, não só do ponto de vista de um corretor, mas para que as pessoas saibam como é que é esse serviço, como que ele funciona, para quem que é. Ele é muito bom, mas ele não é para todo mundo, a gente vai conversar a respeito disso, mas para quem ele for, ele ajuda pra caramba. Ele pode ser uma luz, às vezes, no fim do túnel, ou de algo que você nem espera que talvez esteja te esperando. Uma ajuda que você pode ter que você nem espera que tenha. Então, esse é o objetivo da live de hoje. Começando aqui com o que é refinanciamento, aí eu queria perguntar para minha professora, Bruna, o que é o refinanciamento? O refinanciamento é você estar mudando o seu financiamento atual que você tem da sua casa para um outro banco. Existem várias maneiras de estar fazendo refinanciamento. Quando você faz esse refinanciamento, a gente marcou aqui, né, que é possível três coisas. Você pode estar mudando o tipo de juros do financiamento atual. Tem vários outros tipos de bancos, né, várias formas de juros, né, variável, fixo, pré-fixado. Então, você às vezes não está contente com os seus juros atual, quer estar trocando, então você pode estar mudando para um outro banco com isso. É possível você estar incluindo novos gastos, mesmo financiamento. Depois a gente vai estar falando um pouquinho, né, que não só como gastos, como reforma também. E é possível você estar mudando o plano de financiamento e o planos de seguro de vida também. Às vezes, a pessoa, quando entrou no seguro de vida na época, escolheu um plano, mas quando você escolhe, você não consegue estar mudando esse plano durante todo o tempo de financiamento. E às vezes, passando o tempo, a pessoa fala, eu deveria ter escolhido aquele outro que tenha mais opções, ou cobria mais coisas. Ou para certas pessoas que na época escolheu o que tinha mais opções, mas falou, não tenho nenhum histórico familiar e não vejo vantagem, né, de continuar pagando uma coisa assim, pode estar trocando os planos, né? Cada banco vão ter várias opções diferentes que você pode estar escolhendo. O que acontece bastante também, Diogo, é que às vezes quando a pessoa vai estar comprando a casa, todo banco ele tem um requisito diferente. E às vezes a pessoa, o banco que ela queria, no momento de comprar a casa, não se encaixava nos requisitos. Mas, passando o tempo, ela começa a se encaixar e falar, eu quero então mudar para aquele outro banco, quero um refinanciamento. É possível estar fazendo isso também. A gente está no momento de aumento de juros, no momento que os juros variáveis eles têm sofrido um pouco, né? O fixo também, né? Mas para quem já está pagando o fixo lá de trás, permanece o mesmo. Então, uma pessoa que está um pouco insegura com o mercado e que está com juros variáveis, de repente consegue mudar o financiamento para um juros fixo? Consegue. O juros variável vai depender também de cada banco, conforme o tipo de juros, que tem vários tipos, Uhum. tem pré-fixado também. Mas se for o juros variável mesmo, como que ele funciona? A parcela mensal, a pessoa fica o mesmo valor durante 5 anos. Mas os juros nesse meio tempo, ele vai mudando a cada 6 meses. A pessoa que comprou 3 anos atrás, ela ainda está pagando o mesmo valor, os juros estão aumentando e ela ainda não percebeu que a próxima parcela, quando ela for mudar, as mensalidades vão ser reajustadas e ela vai ter um aumento. Então, às vezes, quem não está tão preparado sobre isso, o refinanciamento, às vezes, é uma estratégia de estar pensando também em como ter essa segurança, né? E mesmo momentos assim que são mais difíceis na economia também. Fica então como um respiro a mais, né? Porque no momento que as pessoas ficam preocupadas com o mercado, com o futuro das coisas, dependendo de como for, conseguem mudar. Outro ponto importante que você tocou é no seguro de vida. A gente nunca sabe como que vai ser o futuro, nunca sabe quais são as necessidades. Quando a gente ainda é jovem, acha que nada vai acontecer, né? Mas aí passam 10 anos aí do financiamento, tiveram alguns momentos de aperto, então, de repente, também dá para mudar o seguro de vida. É possível fazer isso. É possível e é inclusive, por exemplo, quando você faz um refinanciamento, se na época, faz de conta, foi feito financiamento em uma pessoa só, mas você fala, olha, mas e se, por exemplo, não eu, mas meu marido morrer, ou, né, vice-versa, que seja, o seguro, ele vai cobrir só referente àquela pessoa que fez o financiamento. Então, você fazendo refinanciamento, dá para você estar, é lógico, né, vai ser passado por uma avaliação, tudo, mas se for de uma pessoa para duas pessoas, normalmente o banco ele tem mais facilidade de aceitar, consegue estar mudando o financiamento para duas pessoas e colocar o seguro de vida em ambas.
Então, peraí, se comprou a casa, o marido e a mulher, mas o financiamento está só no nome do marido, só o marido está coberto pelo Sim. seguro, dá para trocar e aí fica coberto os dois no novo seguro. Isso, dá para trocar. Faz um refinanciamento que vai ser financiado no nome dos 2 e os 2 coloca o seguro de vida também. Olha, tá vendo? E dizem que é impossível, dizem que não dá mais para trocar Não, não dá mais para trocar durante aquele com financiamento, mas aquele se você banco, né? refinancia. Tá certo. A gente falou bastante, né, sobre o que que é, mas como que é o procedimento, né? Como que funciona aqui na Home Station quando você precisa fazer o refinanciamento, né? Quais são os passos, por onde eu começo? Então, o refinanciamento, né, ele é bem parecido com o procedimento da casa. Porém, os processos que ele vai ser feito são bem menores, porque no momento que você está comprando a casa, além dos procedimentos que você faz com o banco ali, você tem os procedimentos com a parte da construtora também, né? Então, vai ter o dia ali do contrato com a construtora e outros procedimentos a mais. Então, no caso, seria só essa parte do banco. Como que seria feito? Primeiro, a gente marca o dia com o cliente, né? A gente faz a coleta de toda a documentação para a gente saber, né, o que que o cliente, como está o saldo, né, restante do financiamento da casa, o que que naquele momento ele tem das dívidas, né? E pegar toda a documentação e a gente faz esse cálculo de vantagem que é gratuito, né, para o cliente. E nesse cálculo, Diego, por exemplo, tem clientes que vai depender do tipo de propósito que a pessoa está refinanciando, né? Então, clientes que às vezes vai querer fazer o refinanciamento com o objetivo de abaixar as parcelas. Agora, tem cliente que às vezes vai ter o objetivo de abaixar o saldo montante. Tem cliente que vai, né, querer só trocar o seguro de vida, né? Como a gente estava mencionando também. Então, a gente vai estar calculando para o cliente também, né? E explicando como que funcionaria, né, se fosse feito esse refinanciamento. Depois a gente feito pessoalmente, né, esse crédito, cálculo de vantagem com o cliente, aí a gente entra para a etapa com os bancos, né? Daí a gente vai entrar para análise de crédito, que seria o Dizenxinsa. A pessoa aprovada no Dizenxinsa, aí a gente vai depois fazer o pedido oficial. Por que que tem essas duas etapas? Para quem já comprou casa, lembra que o Dizenxinsa a gente falava, né, fala assim que é para a gente saber até qual valor que o banco libera. E o Ronchinsa é o pedido oficial. Então, fala, olha, eu quero esse valor aqui. E quando a gente vai fazer o refinanciamento, também, né, a gente vai depender de cada banco, mas além do financiamento da casa, também a gente coloca, às vezes, reforma, às vezes vai colocar ou incluir outras dívidas, né, que a pessoa tem. Então, aqui nesse número 3, quando a gente for fazer o pedido oficial, ali a gente vai determinar para o banco, falar, olha, é esse valor aqui que a gente fechou e é esse valor aqui que a gente vai estar pedindo para vocês, né? Então, vamos dar uma recapitulada só para ver se ficou claro, se eu entendi certinho. A gente tem um cálculo da vantagem, então a gente vai apresentar para o cliente todas as vantagens, as formas que tem, né, os benefícios que dá para trazer com o refinanciamento. E aí, a partir Uhum. disso, o cliente querendo faz uma análise de crédito para saber se o banco libera. O Sim, banco liberando, então aí a gente pede o crédito mais os pedidos de acordo com a vantagem que o cliente escolheu que ele quer ter, né? assim. Entendi. Então, por isso que são duas fases. Uma a gente verifica com o banco se dá para fazer o refinanciamento, e outra a gente pede o refinanciamento para o banco de fato, né? Isso. Tá Porque, por certo. exemplo, mesmo às vezes na reforma, a pessoa fala: olha, né, de início eu vou querer tal, tal, tal coisa. Mas existem reajustes, às vezes eu quero essa coisa, ah, não, esse daqui não vou querer mais, não. Então, ali nesse número 3 que vai ser definido o pedido final, né, para o banco, do valor, Entendi, né? entendi. E aí, como E é que é o contrato? o contrato com o banco, Isso. aí é a mesma coisa de quando a gente compra a casa. A gente vai lá, né? O banco vai estar fazendo as explicações também, né? Daí vai estar fazendo a assinatura, tudo. Escolhe o E seguro de vida, né? isso. Né? O seguro de vida a gente escolhe quando vai fazer o pedido oficial. Então pede um pouco mais atrás, né? Ok, quando a gente Isso. define as vantagens que o cliente vai querer levar, né? Isso, Entendi, né. entendi. Faz Daí, por sentido. exemplo, daí é refinanciada, aí que nem você tinha mencionado, falar: "Olha, não dá para mudar o seguro de vida depois". É nesse etapa aqui, né, que fala: "Ó, então do financiamento novo tem certeza que é esse daqui mesmo?", né, então daí eles vão definir e do financiamento novo vai ficar aquele seguro ali que foi decidido. Então, chegou no 3, a gente tem que decidir tudo, porque o Tudo. 4 é só a assinatura do que a gente decidiu lá no 3.
Isso, que esse daqui é o Ah, contrato com entendi, o banco, entendi. e nesse contrato com o banco já vai, às vezes, depende do banco, às vezes é um contrato online, e tem banco que é papel, papel mesmo, e ali vai todas Hum, as informações desse refinanciamento, entendi, né. entendi. E o último, que é o pagamento, né, no caso a gente fala pagamento, mas seria mais um acerto, né, porque, Uhum. quando a gente vai estar fazendo refinanciamento, o que que acontece? A gente tem que, o banco vai liberar o dinheiro, a gente vai ter que quitar, né, cancelar o financiamento atual, né, e se, por exemplo, a pessoa, quer refinanciar, às vezes, outras dívidas, né, por exemplo, um carro. Então, daí a gente vai ter que, pagar esse valor, né, para a empresa do carro, tudo. Então, esse número 5 aqui é o dia que vai entrar o dinheiro e vai ser feito esses acertos finais para cada local, né. Então não é nada automático, né, a gente precisa dar suporte ali para poder fazer todos os pagamentos certinho, e a gente dá esse suporte, Bruna, a gente ajuda para fazer o pagamento do carro, se colocou junto, ajuda para fazer o Sim. pagamento da reforma, se colocou junto. Sim, porque também a gente tem que ligar, né, para cada local também. Às vezes, muitos clientes não falam japonês, então a gente dá essa assistência também. E outra coisa que aqui é um ponto muito importante, porque, por exemplo, cada banco, como eu posso dizer, cada financeira, Hum, às vezes a forma de estar quitando vai ser diferente. Por exemplo, tem bancos, né, que às vezes está financiado a casa, que eles falam, olha, para você conseguir quitar, então você tem que fazer o pedido e daqui dessa data é um mês, tá? Que você vai conseguir ali fazer a quitação, né? E fazer o machô, né? Que a gente chama. Aí, por exemplo, tem às vezes financeira que a única forma deles quitarem também é debitando da conta. Tem outros que eles falam, não, aqui você pode pagar por transferência. A gente manda a conta aqui para você, de tal data vai ser esse valor aqui, e você faz a transferência então também. espera, a gente entra em contato com cada empresa para descobrir Cada como que empresa. faz a quitação de cada dívida? Sim. Por exemplo, Caramba! se for um cliente, faz de conta que ele vai refinanciar junto o carro, cartão, daí tem também a casa, né, as outras coisas ali. Então a gente vai estar ligando para cada uma dessas empresas para juntar toda essa documentação, juntar todas essas informações, né, e no 5, né, quando for fazer esse dia do acerto, cada um ser pago tudo certinho. Afinal tem que pagar todo mundo, né, a gente disse para o banco que Sim. vai pagar todo mundo, tem que pagar todo Tem que mundo. pagar todo mundo. E uma das coisas que é legal também, Diogo, é que quando você, por exemplo, faz, esse refinanciamento, por exemplo, né, eu dei o exemplo do carro. A pessoa, quando ela está financiada o carro, ela não consegue vender o carro, né, tem que ficar pagando ali o valor mensal. Mas, o financiamento de casa, normalmente os juros ele tende a ser mais baixo, né, então, quando a pessoa refinancia, aquele valor que ele está pagando alto nas mensalidades já consegue abaixar também. E outra coisa é que ela não fica mais alienada, né, com aquela empresa que estava ali o carro, não fica mais hipotecado. Então, por exemplo, a pessoa surgiu uma emergência, tem alguma coisa ali, ela fica livre para vender o carro, né? Entendi. Então vamos dizer que se eu fiz um financiamento de um carro com juros lá a 8, 9%, e aí eu Sim. estou pagando esse financiamento, que eu estou pagando o carro mais os juros, eu conseguiria Uhum. colocar ele no refinanciamento da casa e pagar uns juros, por exemplo, de 2% no financiamento imobiliário, e aí eu ainda quito o carro, então se eu precisar vender, eu posso vender? Pode. O Sim, carro não fica exatamente então isso. no nome do banco que está refinanciando. Não, não fica. Nossa! Ele fica tipo assim, o valor sim, mas o carro não, você fica livre para vender, Certo, né. certo. De qualquer Então forma, assim não fica com o bem alienado, né, você não precisa terminar de quitar isso, porque as parcelas do carro são quitadas, né, sim. então não precisa terminar de quitar o refinanciamento para depois vender o Não, carro. não. Isso também que é bem interessante da parte do refinanciamento, porque, por exemplo, tem cliente que se for somente refinanciar a casa, não tem tanta vantagem assim, na questão só dos juros. Mas, às vezes tem cliente que tem várias outras dívidas, que paga os juros muito alto, e essas outras dívidas, o total dessas dívidas com o valor da casa vai acabar compensando mais mensalmente para ele. Então, às vezes, o refinanciamento, às vezes, é aquela, como posso dizer? Para você estar saindo daquele sufoco, né? Que você está pagando as parcelas, às vezes, muito alta, né? Então, você consegue estar fazendo dessa forma para você estar reestruturando as suas mensalidades também. Então tá pagando 50 aqui, 60 ali, 20 ali, 15 aqui, de repente junta tudo e paga, sei lá, 70, 80, Sim, só com tudo ali. sim. Entendi, que legal, que legal.
E aí, Bruna, eu queria perguntar então, quando que a gente não pode financiar, né? Quando que a gente não recomenda o refinanciamento? Então, são três ocasiões que a gente, assim, não é que não pode, mas assim, a gente não indica muito, tá? Primeiro, seria quando o tempo é menos de 10 anos, né? Por que que quando é o tempo menos de 10 anos? O tipo de financiamento que é feito, a gente usa esse Candy Quinto Rensai. E como que ele funciona? No começo, o valor que é pago de juros, ele é maior, e com o tempo ele vai diminuindo. Então, por exemplo, se é uma pessoa que falta menos de 10 anos para estar, né, quitando a dívida atual dela, a maioria parte dos juros já foi paga. Então, às vezes, não compensa ela fazer um refinanciamento para criar novos juros, né? Porque o banco também cobra os juros deles. Mas, assim, não são todos os casos que falam, que não vai compensar, porque nem eu expliquei. Às vezes tem cliente que a casa não compensa, mas as outras dívidas ali compensa também, né? Mas se for só Deixa eu ver pela. se eu entendi. Deixa eu ver se eu entendi. Então, quando a gente paga a dívida, quando a gente paga uma parcela, a gente está pagando uma parte da dívida e uma parte dos juros. Sim, Se eu for quitar antes, eu estou pagando os juros antes. Então, eu vou pagar menos do que se eu for pagar a longo prazo, correto? você vai pagar menos se você. Do que se eu pagar os juros antes, né? Se eu quitar É antes, eu isso. vou estar amortizando, pagando menos do que se fosse pagar a longo prazo. No caso dos juros Sim. da casa, os juros é baixo, né? Mas quando a gente fala de um carro, que a pessoa vai pagar ali ao longo dos anos 8, 9% de juros, colocando nos juros equivalente aos juros da casa, né? No final, a dívida vai ficar até menor, né? Porque se no final a pessoa comprou um carro custando X, mas com os juros vai custar Y, ela Uhum. deixa de custar Y e fica mais Isso. próxima de X, né? Isso. Então, Entendi, quanto entendi. mais os juros for mais alto, né, aí vai compensar estar refinanciando também, né? Os juros mais alto e quanto mais tempo, né, de refinanciamento, o restante também compensa mais, né? O segundo caso é quando o saldo da. A gente está falando aqui só sobre casa, tá? Primeiro, quando o saldo do refinanciamento atual, ele já está menor do que 10 milhões. Porque como vai ser feito esse reajuste de valor, então, por exemplo, se o valor já é muito baixo, acaba que não vai ter tanta vantagem assim, né? E o último são quando já os juros já são muito baixos, né? Porque, por exemplo, quando você vai refinanciar, o ideal às vezes é você pegar um banco que, se você pensa no valor, né, nas mensalidades, o ideal é você pegar um banco que os juros é mais baixo do que você está pagando atualmente. Mas se você já está num banco que os seus juros já são muito baixos, então nesse caso, se for com o propósito de abaixar as mensalidades, não vai compensar, né? Entendi. Mas tem o porém aí, que nem agora volta que a gente estava conversando dos juros variáveis e juros fixos. Normalmente, o juros fixo, como ele traz essa segurança, ele tende a ser mais alto do que o juros variável, né? Então, se você for querer uma segurança ao longo prazo, aí nesse caso compensaria os juros fixo, né? Entendi, entendi. E aí, deixa eu só matar uma dúvida minha. Se a gente não recomenda o refinanciamento quando tem menos de 10 anos de financiamento restante, quando o saldo restante for baixo, ou quando os Hum, juros estão baixos, quer dizer que se tem mais de 10 anos, se o saldo uhum, da dívida ainda está alto, ou se eu estou pagando um absurdo de juros, é quando eu uhum. tenho que refinanciar. Sim, quando tem que refinanciar. Entendi, entendi. E eu preciso ter comprado com a Home Station para poder refinanciar? Não, não. Posso ter comprado com qualquer imobiliária, qualquer banco, Pode. tranquilo. Tranquilo. A gente Olha, aceita de outras imobiliárias também. O porque quem ideal é compra comprar com com a a gente gente, né? geralmente vai ser mais baixo os juros, né? É o que eu tô pensando. Não faz sentido a gente oferecer esse tipo de serviço, né? Se a gente tenta procurar as melhores condições. Sim. Mas, no caso da gente estar falando da concorrência, que às vezes não vai financiar nas melhores condições, né? Então, esses clientes que financiarem em outro lugar são bem-vindos a refinanciar com a gente. Então, bem-vindo. Tá Sim. certo, tá certo. Então, por que refinanciar, Bruna? Por que que a gente consegue, além do benefício da gente pagar as dívidas e fazer tudo isso que a gente falou, quais outras coisas que pode me trazer de benefício quando a gente faz o refinanciamento? Que a gente vai estar repetindo um pouquinho também, mas, né, o que a gente tem aqui de opções para benefícios, né, de estar refinanciando? Primeiro é redução do saldo montante, né? Então, às vezes a pessoa ali
quando a gente faz o financiamento, o banco manda aquele plano de pagamento, né? Se você olhar ali no canto da direita, ele tem um saldo montante. Então, dependendo de como você faz o refinanciamento, você consegue estar diminuindo esse saldo montante também. Ou que, né, a gente estava falando, mudar o tipo de juros de financiamento. Você pode estar mudando de juros fixo para juros variável, ou vice-versa, né? Pode estar mudando, às vezes, também para tipos de juros que são pré-fixados, por exemplo, 3 anos, 5 anos, 10 anos também. A gente consegue consolidar outras dívidas que a pessoa tem. Esse daqui é um ponto importante de falar, é que as dívidas têm que ser no nome da pessoa, tá? Que às vezes o pessoal pergunta assim, eu tenho o carro, mas não está no nome de quem financiou, tá no nome, às vezes, né, do cônjuge, ou tá no nome, às vezes, né, dos pais, do filho, de alguém que mora junto, né? Mas nesse caso não consegue estar refinanciando, tem que Mas ser as dívidas da pessoa. e se, por exemplo, a casa está no nome do marido, mas o carro está no Uhum. nome da esposa? Os dois Sim, vão juntar renda para fazer o refinanciamento juntos. Então, a dívida que era aí de um vai pode. refinanciar e colocar nos dois. Então, se os dois assumirem a dívida, é possível, então, que mesmo que o carro não fosse o nome do marido, refinanciar junto. Assim, se for estar fazendo um refinanciamento, que ambos as pessoas vão estar, né, dentro do refinanciamento, aí consegue. Ah, entendi, legal. Porque aí a gente consegue compartilhar também, né, as dívidas um do outro e colocar o outro no seguro de vida, né? Isso. Só que, por Entendi. exemplo, para estar fazendo isso, é bem importante ver também as condições do banco, porque cada banco, os requisitos são diferentes. E, por exemplo, se um enquadra, mas o outro não se enquadra, tem banco que não vai aceitar, né? Então, isso que é bem importante também de estar vendo na hora de escolher qual banco, né, que vai estar refinanciando. Por isso que a gente sempre dá aquela boa olhada, né, aquela boa análise lá no item 1, né, que é o cálculo que a gente faz para ver as vantagens e também entender qual que é a necessidade do cliente, né? Uhum, sim, é exatamente o que você falou, Diego. Cada cliente às vezes vai vir com um propósito diferente também, né? Então, isso daí é muito importante a gente ver o que, que vai ser de prioridade para aquele cliente, o que, que ele está buscando, né? E por que, né, ele está querendo fazer esse refinanciamento também, né? Tá certo, tá certo. Continuando aqui, né? Hum, A gente consegue também diminuir o valor das parcelas, como a gente já falou, não só da casa, como na verdade das outras dívidas que está sendo paga ali, mudar o seguro de vida. E, além do mais, a gente consegue colocar reforma juntos, né? Então, por exemplo, para aqueles clientes que falam assim: olha, passou 10 anos, passou 15 anos aqui, às vezes meu computer quebrou, estou precisando de uma pintura, alguma coisa ali. E assim, não tenho dinheiro para estar fazendo esse tipo de obra. Às vezes, você refinanciando, você consegue ali incluir já essa obra que você precisa para sua casa, e ao mesmo tempo, às vezes, ajustando uma outra dívida, né? Ou né, ajustando essa própria dívida do financiamento, né? Da casa em si também. entendi, entendi. Então, porque aqui a gente está considerando, né, alguém que já comprou a casa há algum tempo, né, não necessariamente Assim, acabou de sair do banco, né, sim, para poder dar assessoria do refinanciamento. isso. Então, aí nesse caso, a gente está considerando também que a casa já tem um tempo que foi comprada, de repente já para fazer uma reforma, né, algum reparo que precisa, uma infiltração no telhado, trocar o silicone, né, entre as paredes, fazer esse tipo de obra, né? Isso, mas, por exemplo, também, Diego, o prazo mínimo que a pessoa precisa ter também para estar refinanciando é 1 ano de ter Uhum, financiamento. Por exemplo, a pessoa ali financiou um imóvel, às vezes financiou com juros muito alto, ou financiou com, sei lá, alguma condição que na época a pessoa fala, mas é porque eu quero essa casa, então vou pegar por esse banco mesmo, né? Então, aguentou ali 1 ano, você já consegue estar refinanciando para outro banco também. entendi, entendi. Aí você tocou num ponto muito importante, Bruna, porque se eu preciso ficar pagando financiamento anterior por pelo menos um ano antes de tentar trocar de banco, eu posso refinanciar se eu tiver atrasado as parcelas? Não, infelizmente não, porque como vai ser feita uma nova avaliação, o novo banco ele também vai ver o que que é de risco para ele. Então, ele vai não só as coisas que você vai refinanciar, mas todas as suas dívidas atuais, né, do momento que você for refinanciar, eles vão estar levando em consideração também, né, calculando com a sua Hum, renda atual, para ver se você consegue estar fazendo esse refinanciamento, se não vai ser um risco muito grande para eles também. entendi, entendi. Então, do mesmo jeito, como eu nunca pude ter atrasado conta para pelo menos, né, se eu atrasei
já limpou meu histórico de crédito, etc. No E caso de refinanciamento, pelo no menos um ano sem atraso da jogo. certo, certo. Então, da mesma forma como eu tenho que cuidar das minhas contas para não ter atraso recente, no Sim, financiamento, no refinanciamento também, porque isso é um risco para o novo banco, né? isso. Entendi, entendi. E aí, se a gente vai juntar renda, por exemplo, se é o marido e a mulher que vão juntar renda para fazer o refinanciamento juntos, nenhum dos dois pode ter atrasado, né? Não, nenhum dos dois pode ter isso atrasado ou ficar com um histórico ali ruim, né? Tá certo, tá certo. Bom, e aí, né, que documento que a gente precisa para poder refinanciar? O que que muda em relação ao financiamento normal? Questão de documentação, vamos pela ordem aqui. Então, primeiro, né, vai vir os documentos pessoais, né, que é o Zairo Card, carteira de motorista, o seguro de saúde, né, o Kenko Roken, ou o Shakai Roken, né, e vai vir daí depois o Gensen do ano anterior. O Gensen, eles vão calcular quanto que é a renda atual da pessoa e se tudo que ela tem de dívida, né, fazendo esse refinanciamento, vai entrar ali na porcentagem que o banco aceita ou não, né? Então, por isso que a gente precisa também. Entendi. Então, se a pessoa tiver muito descontrolada, ela não tiver capacidade de financiamento, porque ela não tem renda livre para pagar uma parcela, possa ser que o refinanciamento também seja recusado, né? Sim, sim. Isso quando a Certo. gente já vai fazer a primeira análise, né, que a gente já vai fazer os cálculos, né, nessa parte a gente é bem sincera com o cliente também, né, porque não adianta às vezes só tentar por tentar, né? Se vamos tentar, vamos fazer de uma forma que realmente fique bom para o cliente e para o banco também. Então, por exemplo, se a cliente que às vezes no momento não vai conseguir estar fazendo refinanciamento, aí pelo menos a gente já dá uma orientação, fala, olha, então para você conseguir refinanciar, você vai ter que conseguir ajustar pelo menos tal, tal, tal coisa, né? Bruna, a gente tem uma pergunta aqui da Rose. Ela Sim, perguntou, né? Com o tempo, se precisar de reforma, dá para fazer financiamento sem refinanciar? Então, o que ela está querendo dizer é o seguinte: se é possível fazer reforma sem fazer um refinanciamento total da dívida. fazer uma reforma Ou sem o seja, refinanciamento, só uma fazer a reforma. reforma financiada à parte. Sim, dá job, é possível sim, né? Inclusive chama a gente, por favor. E o processo é até mais simples, né? Na verdade. Sim, é bem mais rápido também. Bem mais rápido, são menos fases, né? No processo como um todo. Sim, Sim, tá né? certo, tá certo. E Aí aí a você outra comentou pergunta. do. Obrigado pela pergunta, Rose. E aí você perguntou com relação ao Gensen, e se a pessoa não tiver Gensen, por exemplo, ela trabalhar ali como autônoma, fazer um Uber Eats, como é que faz nesse caso? Nesse caso, aí a gente vai estar pedindo o Kakuten 5. Mas, para os clientes que normalmente trabalham como autônomo, a avaliação ele já é um pouquinho diferente. Isso também vai mudar de banco para banco, tá? Mas como base, como eles vão querer ter um histórico ali, né? De como a gente fala que é autônomo, então é o próprio negócio da pessoa. Então, o banco normalmente eles pedem que tenha pelo menos, no mínimo, umas duas declarações, né? Para eles estarem analisando como que foi o histórico, né, desses últimos anos do cliente e vai ser calculado em cima do valor ali da declaração, Mas não o bruto, o líquido. até aí faz um pouco de sentido, né? Porque se para a pessoa ter comprado a casa como autônoma, por exemplo, talvez ela já vai ter pelo menos uma, né? Dependendo do banco. Então, nesse Sim, caso, como já se passou um ano, espera-se que ela tenha pelo menos duas. Então, se a pessoa comprou casa, daria já para ter as duas, né? assim, também daria. Só que, por exemplo, o que pode acontecer também, Diogo, às vezes a pessoa trabalhava em fábrica, Hum, comprou a casa. quando trabalhava na Quando fábrica, né? trabalhava na fábrica, Certo. isso. E aí, né, daí, quando no momento, né, começou a morar na casa e virou autônomo, né? Então também Hum, existem esses casos, né? Então, se for assim, aí precisa esperar pelo menos um tempinho, né, para tá tentando. Mas isso também vai diferenciar de banco para banco também, né? Tem bancos que às vezes com menos tempo conseguem também. ainda vale a pena chamar a gente para saber, né? Assim, dá jogo. Com certeza, com certeza. Aí você colocou aqui relatório do financiamento, né? O que que é esse relatório do financiamento atual? É o Zandaca Show, é isso? No Não. caso, seria o Rensai Yoterryo. O Zandaka Hum, Shomesho é aquele que é enviado para o pessoal estar fazendo a declaração. Ele vai aparecer só o valor daquele mês para a pessoa declarar. Mas esse Rensai Yoterryo, ele é como se fosse um relatório, ele não é um calendário, mas ele
fala assim, vai estar escrito os anos, né, os meses ali, quanto que a pessoa vai estar pagando mensal, quanto que vai estar ali de juros, de saldo, né, quanto que ainda falta para quitar, né. Então a gente precisa desse relatório para poder estar vendo, né, quanto que ainda falta de saldo, né, para estar recalculando com o financiamento. Certo, tá certo. E aí também a caderneta do banco, por que a caderneta do banco? Para financiar geralmente não pede, né? Por que que pede nesse caso? Quando a gente vai comprar a casa, normalmente eles pedem a caderneta do banco só para estar fazendo a transferência, né, do valor, para o valor entrar na conta e a pessoa está fazendo os pagamentos. Para o refinanciamento também serve para esse propósito, mas além disso, o que que eles vão pedir? Eles vão pedir o histórico de pagamento de 1 ano do financiamento da casa, né, e dos outros financiamentos que a pessoa tem. Então, por isso que a gente fala, olha, né, pelo menos ali, né, não pode ter atrasado as contas nesse último ano, porque o banco eles pedem também esse relatório. A relatório não, também pede esse histórico, né, da caderneta Hum. do banco. Então eles vão olhar ali não só pelo relatório que a gente envia, mas também pela caderneta do banco para ver quanto que está entrando, quanto que está saindo, né? Isso. Como é que está a administração do dinheiro dessa família. E para ver se a pessoa também paga em dia, né? Porque, por Uhum. exemplo, o financiamento, a data que cai, ele já é determinado. Então, o banco quer ver assim se a pessoa é um bom pagador, né? Se está caindo ali todo mês certinho, ou se às vezes a pessoa atrasa e está pagando em outras datas também. Tá certo, tá certo. E aí, relatório de dívidas atuais não é da dívida da casa, e sim das outras dívidas que vai colocar junto, né? Isso. Aí isso daí também vai mudar, por exemplo, né, para a gente calcular, mesmo que a dívida não for estar entrando no refinanciamento, a gente precisa para estar calculando aquela porcentagem, né, de até quanto que a pessoa consegue Hum. refinanciar. Mas, a gente também, precisa também bem detalhado desses valores, né, que vai entrar no refinanciamento, para a gente calcular até onde entra, né, o que que não entra, o que que dá para deixar, né. Para saber também quanto que vai custar para quitar, né, a dívida. Isso, e para também estar fazendo, na verdade, esse cálculo para o cliente, Uhum. porque se a gente, por exemplo, fala: "Olha, o saldo de tal coisa, né, é esse valor aqui, financiado fica tal". Mas a gente precisa também saber os juros, né, saber o tempo ali que falta para a gente estar tendo uma comparação melhor, né, para o próprio cliente também. Saber se vale a pena para falar para o cliente, né: Isso, "Ó, esse daqui dá para colocar, vale a pena, mas esse aqui não vai estar fazendo um bom negócio", né. sim. Tá certo, tá certo. Tá bom? E aí, a gente tinha comentado sobre obras, né, então dá para fazer bastante obra com relação ao Dá. refinanciamento, né, então a gente fala, né, da corrigir alguma coisa da casa que eventualmente esteja precisando, mas não só isso, né, às vezes quando a pessoa comprou a casa, não deu, né, não tinha crédito suficiente para fazer uma obra que precisava fazer, ou não tinha e mesmo assim tentou passar numa financeira depois, não conseguiu. Fazendo refinanciamento, além de dar aquela reorganizada nas dívidas atuais, também dá para fazer uma obra que precisar, né. Então, se a pessoa quiser fazer uma garagem, pode fazer uma garagem, né, se ela quiser colocar concreto, pode fazer um concreto, área de lazer. E, Diogo, aqui você está falando de as coisas, às vezes, que é tanto estética, né, ou que nem a gente tinha falado de pintura, essas coisas que realmente a casa precisa, né, mas como a gente também está falando de refinanciamento, tem várias obras também que pode trazer uma economia também para o cliente, né. Sim, sim, né. Então, por exemplo, quando a gente refinancia e coloca junto um painel solar, um sistema Ouro Denka, né, dependendo da situação, uma bateria, a gente também pode estar trazendo economia nas contas e não só na parcela, né. Isso, Que legal, que legal. Então tá né. certo, tá certo. Então dá para fazer tudo isso com refinanciamento. Bom, acho que dá para esperar um tempinho para ver se a gente está com algum tipo de pergunta no chat. Dá uma olhadinha. Uhum. Termina a apresentação. Bom, tá certo, a gente já respondeu as perguntas que estavam. Então, se vocês precisarem recapitular esse episódio, tá bom? As lives no Facebook não ficam mais salvas durante o mês, para sempre, né? Elas ficam salvas durante um tempo, mais ou menos um mês depois ela some. Para isso não acontecer, a gente vai começar a fazer o upload no nosso canal do YouTube. E aí a gente pode fazer alguma publicação, alguma coisa para linkar esse link da live novamente para quem quiser achar dentro do nosso feed. Mas essa live e as próximas lives vão ficar sempre salvas no nosso canal do YouTube, tá? Então vocês sempre vão poder
consultar. Lembrando que o canal do YouTube é aberto, então isso não vale só para o nosso time interno, mas Uhum. para qualquer pessoa que queira pesquisar sobre refinanciamento ou como comprar uma casa no Japão. Né, Acho a que com gente isso a gente trabalha com muitas coisas, né, então, eu já costumo falar para o pessoal, tudo relacionado à moradia que você precisar pode entrar em contato com a gente, que a sim, gente vai dar um jeito também. a gente com certeza está vendendo alguma coisa que você está precisando comprar para sua casa. Obrigado, gente. E aí a gente se Obrigada, vê na semana pessoal. que vem com um novo pessoal e um novo tema, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau.